Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você é feito para aproximar o trabalho de procuradores e promotores de justiça da sociedade capixaba. A ideia é esclarecer as dúvidas da população e mostrar na prática como é o trabalho do Ministério Público Estadual. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Alice a promotora de justiça Mônica Bermudes Medina Prete. Ela que responde pela questão ambiental na Promotoria de Justiça de Linhares. Vamos começar a nossa conversa falando exatamente do desastre de Mariana, provocado pelo vazamento de resíduos da Samarco. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Doutora, vamos relembrar um pouquinho como é que foi esse vazamento, o que aconteceu? Rubem, como foi à época amplamente divulgado pela imprensa, no dia 5 de novembro de 2015, houve o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, operado pela empresa Samarco, cujas donas são a Vale e BHP. Eram rejeitos da produção de minério de ferro. Esses rejeitos de Fundão galgaram sobre a outra barragem de Santarém e foram despejados inicialmente no Rio Galacho do Norte, depois no Rio do Carmo, até chegar ao Rio Doce. De lá até a foz do Rio Doce, que é localizado aqui em Linhares, foram percorridos 660 quilômetros. Foram despejados 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos. A gente fala em 600 milhões, aí a gente tem uma ideia, sei lá, de repente é uma lagoa Juparanã de rejeito. Isso, e várias lagoas Pampulha. Uhum. Foi considerado o maior desastre ambiental do Brasil e o maior da história da mineração do mundo. Ele soma um triplo recorde, esse desastre ambiental. Ele foi o desastre com o maior percurso percorrido do material despejado, que foram 660 quilômetros, como eu disse, lá desde a barragem de Fundão até a foz do Rio Doce, em Linhares. Foram 660 quilômetros e demorou 16 dias para chegar à foz, né, e ser despejado no mar. Foram 60 milhões de metros cúbicos, também outro recorde, né, maior volume, e também o maior prejuízo estimado, que não se tem esse valor exato ainda nós estamos levantando os diagnósticos tanto dos danos socioambientais quanto dos danos socioeconômicos. Não se tem um valor preciso, porque as provas são muito complexas, não temos ainda esse valor, mas a ação ajuizada, cujo valor é mais alto, pede-se 155 bilhões de reais. Essa ação é do Ministério Público Federal. Foi do Ministério Público Federal. E com isso, esses números astronômicos deixam outros desastres também muito, que houve muita repercussão na mídia, com menos enfoque, né? Uhum. Porque, por exemplo, o desastre do derramamento de petróleo do Golfo do México, você vê, houve lá, lamentavelmente, também mortes, foram 7 mortes, enquanto esse da Samarco foram 19 mortos entre os trabalhadores e moradores das vilas atingidas, principalmente Bento Rodrigues e Barra Longa, que eram os primeiros distritos mais impactados, que ficavam a jusante da barragem. Lá foram 7 mortos, lá foram derramados 5 milhões de barris de petróleo, que muito também, mas aqui você vê 60 milhões de metros cúbicos, e lá o prejuízo do desastre ambiental foi de 14 bilhões de dólares, e aqui se fala em 155 milhões de reais, que supera e muito esse desastre de grande proporção, como foi o desastre do Golfo do México. Doutora, agora vamos vir aqui para o Espírito Santo. Nós tivemos o acidente lá em Mariana, esses resíduos vieram descendo, e quais os municípios que foram atingidos? Aqui no Espírito Santo, diretamente, foram 4 municípios. Inicialmente Baixo Guandu, depois Marilândia, Colatina e Linhares.
desses municípios, os maiores impactos, porque lá, ao contrário de Minas, aqui nós não tivemos vítimas, né, fatais, mas um dos grandes impactos sofridos no Espírito Santo foi o comprometimento do abastecimento de água, além dos diversos outros impactos. E também foi muito divulgado em Colatina, porque Colatina, ao contrário até de Linhares, fazia a captação do Rio Doce para abastecimento da cidade. Então, por isso, nós, como a lama, né, essa lama tóxica demorou um pouco a chegar, porque ela era muito densa, então até percorrer todo esse trajeto, a gente teve, ao contrário de Minas, um certo tempo para se debruçar sobre o problema e adotar certas medidas emergenciais. Então, desde que ocorreu, Rubem, nós nos reunimos com o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, e antes mesmo da lama chegar aqui, nós firmamos um termo de ajustamento de conduta, né, inicial para medidas emergenciais, e nele previa já a questão do abastecimento. Nós garantimos 2 litros de água por habitante e garantimos o abastecimento de água potável dos municípios impactados. Essas foram as primeiras ações tomadas pelo Ministério Público Brasileiro, unindo aí Ministério Público do Espírito Santo e Ministério Público Federal aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, exatamente. Em Minas, outras ações já tinham sido ajuizadas, outras medidas adotadas. E aqui, o primeiro foi um termo de compromisso preliminar, termo socioambiental preliminar, que nós firmamos, e nele previa o quê? O resgate, as medidas principais, o resgate da fauna. Conseguimos, através da operação que foi chamada Arca de Noé, fazer um resgate dos peixes e repovoá-los em outras localidades para que eles não fossem atingidos com tanta mortandade como já tinha acontecido no estado de Minas. Mesmo assim, os dados foram mais de 10 mil peixes resgatados, mortos, no estado inteiro. Mas conseguimos ter êxito, né, nesse resgate. Também foi, além dessas medidas de resgate, pensamos no acautelamento das provas, o que a gente podia fazer para que a gente precisasse esses danos. Então, nesse termo estavam as obrigações da Samarco de fazer uma análise da água, tanto antes quanto depois da passagem da lama, para a gente ter o comparativo. E também a questão do abastecimento, como eu havia dito, para garantir que, caso o abastecimento fosse comprometido, a Samarco garantiria, de alguma forma, esse abastecimento. E isso ocorreu em Colatina. Houve muita comoção, né, social, houve problemas, mas pelo menos a gente já tinha conseguido esse êxito com o termo de compromisso socioambiental preliminar. Agora, doutora, lá em Linhares, quais foram os principais impactos em Linhares? Em Linhares, ao contrário de Colatina, nós não captávamos água do Rio Doce, mas, coincidentemente, o Rio Pequeno, que era a única fonte de captação de água para abastecimento da cidade, já vinha com a crise hídrica sendo uma situação muito alarmante. O município havia construído uma adutora para captar a água do Rio Doce. Essa adutora ia ser ligada no domingo e houve o acidente na quinta-feira anterior. Por ironia do destino, dias antes houve o desastre, então o município de imediato não acionou, não teve como mais buscar essa água no Rio Doce. Continuou com a única fonte, que era o Rio Pequeno, que já estava numa situação crítica. Com o desastre, o município continuou precisando de uma outra fonte. Então, o maior impacto continuou sendo, apesar de não ter abastecimento no Rio Doce, continuou sendo a questão do abastecimento, porque o Rio Pequeno já não estava suprindo a demanda. Nos reunimos, então, já tínhamos o termo de compromisso socioambiental preliminar, mas
continuamos nos reunindo com a empresa para ver a questão do abastecimento. Porque inicialmente, como eu disse, nós desde o início tivemos uma atuação em conjunto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e nós, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Depois daquelas medidas emergenciais iniciais, cada a promotoria de Colatina adotou suas medidas, eu lá em Linhares, outras. Então, nós nos voltamos, num certo momento, após os primeiros meses ali, nas questões dos danos locais, que são relacionados às nossas atribuições, sem deixar de continuar tendo uma atuação em conjunto com o Ministério Público Federal, porque é um rio da União, de domínio federal, mas nós temos a nossa atribuição local também. Então, é o típico caso que comporta atuação em conjunto. Então, após essas medidas iniciais, cada um se voltou às suas questões locais. Então, como você havia me perguntado, o maior impacto inicial foi a questão do abastecimento. E aí a gente fez esses recortes estratégicos de atuação. Então, existem vários impactos, mas vamos fatiá-los porque certamente o êxito vai ser maior e isso se concretizou. É melhor do que, porque é um impacto o desastre tem uma proporção tão grande que tem que repartir para a gente conseguir, tanto extrajudicialmente, com métodos autocompositivos, de não judicialização, quanto a judicialização causa um maior êxito nos resultados. A gente já conseguiu aferir isso, concluir que o enfoque específico de cada impacto causa um maior sucesso na atuação do Ministério Público. Após a questão do abastecimento, nós agora estamos voltando para as questões, lá em Linhares especificamente, principalmente em duas vilas que foram especialmente mais atingidas, que foi Regência e Povoação. Sobretudo Regência, porque tinha um apelo turístico muito grande para o Espírito Santo. E a vila simplesmente teve uma decadência muito grande. Parou praticamente. Recentemente nós fomos lá e podemos ver assim, né, em loco a tristeza nos olhos da comunidade. Eles estão assim desorientados. Doutora, nós vamos falar de Regência daqui a pouquinho. Eu vou pedir licença para a senhora e pedir licença para quem está nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar essa nossa conversa. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Alice, a promotora de justiça Mônica Bermudes Medina Prete. Doutora, nós falávamos aí da questão da vila de Regência, de Povoação, que foram diretamente afetados ali por esses rejeitos, né? Como é que está a situação hoje lá, doutora? Rubem, recentemente fomos lá numa reunião para ouvir a comunidade, sentir no local, que isso é muito importante. A gente é diferente da gente receber as reclamações no nosso gabinete. É importante a gente ir para aferir em loco e na atmosfera mesmo impactada o sentimento da população. E pudemos observar que Regência, que a reunião foi em Regência e eu também chamamos, né, o pessoal, toda a comunidade de Povoação que fica próxima à Regência, que está numa situação caótica, os dois vilarejos. Regência vivia de um turismo, sobretudo um turismo esportivo,
como não se tem ainda essa precisão, essa certeza de que aquela lama não é prejudicial à saúde, na dúvida, todos têm receio de cair no mar. E a praia está interditada, né? A praia não está interditada, não está. Mas, visualmente, até dependendo dos ventos, das correntes marinhas, o nível de turbidez fica hora mais amarronzado, hora menos. Então, quando está muito crítico, as pessoas ficam amedrontadas mesmo. Natural. E receosas de se banhar. Mas não existe uma placa lá dizendo, né, do órgão competente que a balneabilidade está imprópria. Isso não há. Só que existem análises tanto do Rio Doce quanto do mar que com níveis de arsênio, cádmio, mercúrio alterados. Aí, com base nessas análises com níveis fora das normas técnicas, as pessoas não vão, né? Os turistas, principalmente, as pessoas né, mais instruídas e até a comunidade mesmo, não se banha no rio, não se banha no mar. Com isso, houve um problema social, econômico na vila muito grande. Isso que eu ia perguntar, doutora, como é que essas populações elas estão sobrevivendo agora? Estão sobrevivendo de forma precária, porque alguns foram beneficiados com um benefício previsto no nosso, como eu disse anteriormente, nós firmamos, né, nos primeiros dias após o desastre, primeiro termo de compromisso socioambiental preliminar. Após aquele termo, com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho. Após aquele termo, foi feito um aditivo nele que previu um benefício para todas as categorias laborativas que tiravam do Rio Doce o seu sustento. Então, os trabalhadores afetados receberam, a partir desse termo, um salário mínimo e mais 20% por membro de família e mais uma cesta básica. Então, as pessoas que se enquadram naquele perfil, até hoje, vêm recebendo esse benefício. Então, muitos ainda se sustentam a partir desse valor. Mas outros tantos acabaram que, embora impactados, não recebem esse benefício. Por exemplo, a faxineira da pousada, ela tinha um trabalho, né? Trabalhava na pousada. A pousada fechou ou diminuiu sua clientela, ela perdeu o emprego. E aí está desempregada há mais de um ano e não se enquadrou, porque não vivia exatamente diretamente da pesca. Então, essas questões estão sendo agora levantadas para que essas pessoas sejam devidamente indenizadas. É uma das questões que estão sendo abarcadas por um projeto da Fundação Renova, que tem dentro de também foi uma ação que, nesse caso, não foi do Ministério Público, porque concomitantemente às ações do Ministério Público, houve uma ação ajuizada pelos governos, né, do Espírito Santo e de Minas e seus órgãos ambientais competentes. Nele, Rubem, foi feito um acordo que previu a criação a criação da Fundação Renova, que vai gerenciar 41 projetos. Esse acordo está em vigor, a Fundação Renova está desenvolvendo, o Ministério Público fiscaliza, porque tem um termo agora recente que estamos também, que o Ministério Público Federal firmou em janeiro, dentro daquela ação de 155 bilhões que nós comentamos anteriormente, tem um termo que também estabeleceu o acompanhamento desses projetos. Esse termo do Ministério Público Federal é um termo preliminar,
Então, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e de Minas estão conversando com o Ministério Público Federal para que também nós possamos contribuir com esse instrumento e sermos também signatários desse termo final. E nele, então, a gente acompanha como órgão, né, fiscalizador o cumprimento desses projetos. Então, essas disparidades nas indenizações estão sendo analisadas. O Ministério Público Estadual, o que ele vem fazendo exatamente hoje em relação à questão do Rio Doce? Nós, como te falei, como temos atribuição local, a questão dos danos socioambientais e socioeconômicos variam em cada promotoria. Lá em Linhares, especificamente, como falei anteriormente, a forma de atuação foi separar, né, as questões. Nós estamos conversando com o Ministério Público Federal para que sejamos também signatários desse termo, porque o mais difícil de uma atuação a respeito dos danos socioambientais, de recuperar esse rio e deixá-lo numa situação ainda melhor, é saber qual é a extensão desse dano, o que precisa ser feito. Essas são questões muito técnicas, né, Rubem? Então, a gente precisa desde o início, que foi tentado desde o início e por questões até orçamentárias, para levantar a questão das provas, para chegar nesse valor e o que e quanto se deve gastar. Primeiro, então, foi feito nessa ação do Ministério Público Federal um termo inicial para ter todo o diagnóstico desses danos socioambientais e danos socioeconômicos do desastre. Após esse termo, vai se chegar com esse diagnóstico, vai ser firmado um termo definitivo. Então, hoje estamos conversando para que possamos também contribuir no trabalho da confecção desse termo definitivo e né, atuarmos em conjunto com o Ministério Público Federal nesse termo final. No inicial, em janeiro, nós não fomos signatários, continuamos agindo de forma local em cada uma das promotorias e agora a expectativa maior de atuação é firmarmos esse termo definitivo que vai dizer, a partir do diagnóstico, vai dizer precisamente o que será feito, porque nele, esses diagnósticos estão sendo feitos por empresas, especialistas na área. Então, vai ter um diagnóstico muito criterioso das ações que devem ser feitas de agora em diante. Afora essa questão do termo final com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Minas, estamos atuando de forma pontual. Especificamente lá em Linhares, agora, como disse, fomos à reunião para saber da comunidade né, qual era o maior anseio, qual era o maior pleito da sociedade. E posso dizer de forma objetiva que o que eles mais querem agora, e a gente vai trabalhar para ver a viabilidade disso, que é um impacto socioeconômico, você vê. Eles querem agora o asfaltamento eles querem o asfaltamento da estrada de Regência, que vai de Barra do Riacho, no município de Aracruz, até Regência. Antes, você vê, eles não tinham esse interesse, porque tinha uma rusticidade, a vila... Questão bucólica, né? Eles queriam manter. Com a perda, assim, drástica do emprego, da renda, eles agora não têm outra alternativa. Eles estão vendo no asfaltamento um meio de trazer de volta esse emprego, essa renda, porque não foi só a pousada que foi atingida, foi o comércio, né, os restaurantes, a vila toda. Então, quem sabe, com o asfalto, agora eles pensam, pode vir uma empresa, né, ser um lugar mais atrativo para a instalação de outros empreendimentos. E aí isso é um pleito
que nos foi colocado recentemente e, a partir daí, a gente trabalha em cima e vê o que a gente pode fazer. Então, você vê que é um dano que tem vários espectros, assim, não é só a questão ambiental mesmo. Essa é uma forma que a gente vai tentar de compensação do dano, não é exatamente a recuperação, que isso está sendo feito através ainda desse diagnóstico para saber qual vai ser a medida, mas uma compensação que o dano ambiental também, quando não é possível a recuperação, a gente pode também partir para essa questão da compensação e esse é um grande exemplo disso. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Nós vamos encerrar aqui a edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Alice. A nossa entrevistada de hoje foi a promotora de justiça Mônica Bermudes Medina Prete. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Alice, doutora. Eu que agradeço. O MP com você fica por aqui. Você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Para ficar por dentro do nosso trabalho, é só curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/MP Espírito Santo. Visite também o nosso site mps.mp.br e veja quais as principais ações desenvolvidas pela instituição. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.